O xadrez é uma das padronagens mais populares da moda masculina. Mas você sabia que existem vários tipos diferentes de xadrez? Hoje eu vou explicar para vocês as 6 variações mais famosas, suas características e dar algumas dicas de como usar. Eu vou começar pelo meu preferido, que é o Príncipe de Gales, um xadrez muito elegante e sofisticado. Ele possui quadrados e linhas sobrepostas, algumas mais finas e outras um pouquinho mais grossas, que se repetem continuamente. A coloração costuma ser relativamente neutra e discreta. A versão em tons de cinza é muito famosa, assim como a de tons terrosos. E a de azul marinho também. Sobre uso, o Príncipe de Gales é ótimo para peças de alfaiataria como ternos e blazers, porque ele traz um ar de nobreza, digamos assim, ao visual. Aliás, aqui vale a pena fazer um parêntese sobre o seu nome. Quem popularizou essa padronagem mundialmente foi o rei britânico Eduardo VII, que reinou entre 1901 e 1910. Mas por que o nome é Príncipe de Gales então, se ele era um rei? Porque no Reino Unido, quando o rei atual indica o herdeiro do trono, esse herdeiro acaba ganhando o título de Príncipe de Gales. Aí só depois ele vira rei e passa por sua vez o título pro herdeiro dele. E o Eduardo VII popularizou essa padronagem quando ele ainda não era rei, quando era herdeiro, portanto Príncipe de Gales. E outra curiosidade é que os ingleses também chamam esse xadrez de Glen, em referência a uma região da Escócia, que o nome é super complexo. Glen, eu não lembro, Glenucork, é uma coisa muito louca assim, mas começa com Glen, e foi a região onde essa padronagem surgiu inicialmente. O nosso próximo xadrez é o Tartan, que ficou famoso mundialmente pela sua presença nos quilts escoceses. Ele é composto por linhas de várias espessuras que se cruzam e que acabam fazendo quadrados também. Como ele se difere do Príncipe de Gales então? Em primeiro lugar, a variação na espessura das linhas é bem maior. E o segundo ponto está na cor. O Tartan traz uma mistura mais colorida e chamativa, como verde e azul ou vermelho e verde. Agora, uma curiosidade que eu adoro sobre o Tartan. Ele era usado originalmente lá no século XVI por clãs escoceses para identificar suas famílias. Ou seja, cada combinação de cores e de linhas era associada a um clã específico. Não era uma coisa aleatória. Vindo agora para o futuro, como o Tartan é uma padronagem mais chamativa do que o Príncipe de Gales, é usado em peças mais casuais como camisas de flanela e cachecóis. E bora sair um pouco da Inglaterra agora com o nosso terceiro xadrez, que é o Vichy. Ele tem quadrados pequenos e simétricos que geralmente são em duas cores contrastantes, como branco e preto ou branco e vermelho. Agora olha que interessante a sua origem. Essa padronagem era muito usada no interior da França em toalhas de mesa e aventais. Foi só no século XX que ele acabou se popularizando nas roupas em si. Sobre o nome em si, ele faz uma homenagem à cidade francesa de Vichy, que no século XIX era uma grande referência na produção desses tecidos. Hoje em dia o Vichy traz um toque meio romântico para o nosso visual. Ele é muito usado em camisas casuais ou semi-formais. Eu adoro, aliás, tenho duas camisas em Vichy preto e branco. Bora falar agora sobre o pied de pouille. Sabe qual que é a tradução direta do nome de francês para o português? Pé de galinha. Isso porque ele é um padrão geométrico que realmente lembra um pé de galinha se repetindo infinitamente no tecido. As versões mais clássicas são em preto e branco ou em tons de marrom. Esse é um tipo de xadrez muito ligado ao inverno, sendo usado em casacos ou blazers mais encorpados. E já que a gente está falando de nomes peculiares, vamos para o nosso próximo xadrez, que é o window pane. Isso significa literalmente vidraça de janela, porque ele tem linhas finas que se cruzam sobre um fundo liso, como aquelas janelas clássicas de madeira ou de metal. Algumas pessoas acabam confundindo o window pane com o Príncipe de Gales, e de fato os dois são parecidos e usados bastante na alfaiataria. Mas o window pane é mais minimalista, com apenas uma linha em vez de várias, como no Príncipe de Gales. Eu acho lindo os ternos que tem essa padronagem, mas desde que a linha não seja muito contrastante. Aí eu já não gosto tanto, eu curto um window pane mais discreto. E para fechar nossa lista, bora pro xadrez búfalo, que é o mais casual de todos. Isso porque as linhas são grandes e largas, fazendo quadrados alternados em duas cores, com um degradê intermediário entre elas. O xadrez búfalo se popularizou no século XIX nos Estados Unidos por trabalhadores do campo, e especialmente os lenhadores. Até por isso muita gente chama essa camisa de camisa lenhador. Então o búfalo é um símbolo do workwear. Sobre o seu nome, aqui não existe muita certeza, tá? Mas a teoria mais aceita é que lá no interior dos Estados Unidos tinha um comerciante de lã famoso que trocava tecidos com essa padronagem por peles de búfalo com os nativos americanos. E daí o nome xadrez búfalo pegou. Pode ser só uma lenda, mas o fato é que esse nome pegou. E hoje em dia a padronagem continua sendo associada a um estilo mais rústico, sendo geralmente usada em camisas e jaquetas de flanela. Então esses são os 6 tipos mais famosos de xadrez da moda masculina. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, então se lembra de deixar um like aqui para demonstrar seu apoio ao canal do Moda Masculina. Eu sou Pedro Nog, um grande abraço e até a próxima.